muito pouco, porque o livro é muito extenso, muita informação de grande valor, tá? Já começa assim, que é um livro que traz um aprendizado para a nossa caminhada, para a nossa vida, muito importante, tá? Então nós vamos, né, falando um pouquinho deste livro, para que a gente possa conhecer algumas coisas dele. Vamos ver como você pode colocar. Põe aqui. Tem que apertar a casinha aqui. Aí. Então nós vamos falar um pouquinho da vida desse grande mestre também. Aonde se encontra dentro deste livro Paulo e Estevão. Tá? Então a gente vai hoje fazer algumas... Deixa eu ver se eu vou apertar certo, porque eu nunca acerto apertar botão. Aqui. Então a gente vem primeiro com esse questionamento, né? Deus nos castiga? Né? Isso é pergunta para cada um de nós responder para si mesmo, tá bom? Então a gente, como é possível constatar se Ele realmente nos ama e de forma incondicional, principalmente quando erramos? Porque ainda determinadas crenças religiosas pregam que Deus até consegue ser misericordioso em determinadas situações, mas irado e vingativo em outras. São as perguntas, né? E a lei de ação e reação, um dos postulados espírita, trata-se de uma represária divina? Então a gente vai passear um pouquinho nessas perguntas, né? Eu falei para vocês fazerem as perguntas para vocês, né? E essa resposta é automática, não é? Quem acha que Deus castiga? Com toda certeza, né? Se ele é um pai amoroso, onipotente, ele jamais castigaria seus filhos, né? A gente vai ver lá na última. Na segunda, ele pergunta como é possível, né, realmente a gente saber do amor dele incondicional, principalmente quando nós erramos. Porque ele continua nos amando, mesmo quando a gente erra. Né? Então, é um questionamento que a gente vem fazendo para cada um, tá? E sobre as crenças religiosas que pregam, né? A gente vê que tem muitas crenças ainda religiosas que pregam um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que pune os seus filhos. A gente não encontra ainda, né? Mas por que acontece isso? Há uma grande necessidade de uma evolução. Cada um de nós estamos no lugar que precisamos estar. Não importa a religião. Se ele está ouvindo que Deus castiga, é por algum motivo para brecar ele de alguns erros que cometem. Porque quando a gente tem medo, a gente procura errar menos. Não é assim? Então, talvez, eles dentro dessas religiões, é a necessidade deles estarem ali. Para poder aprender a diminuir os seus erros. Tá? E depois ele completa, né? Situações, aí ele fala misericordioso, em determinadas situações é irado e vingativo? Não. As religiões pregam isso, como eu falei, para que eles possam temer a um Deus e assim se corrigir um pouco mais. E ação e reação, como ele fala na última, né? Que ele fala que é espírita, trata-se de uma represária divina? Não. Não é uma represária. Ação e reação, ela existe desde os princípios do mundo. A gente vê sempre dentro da doutrina, em outros livros também, que a gente procura, que a gente faz uma ação.
Porque a gente está aqui nessa existência a primeira vez. Vocês acham? Que a gente reencarnou agora, essa é a primeira reencarnação nossa? Não. Será por quê? Né? Nós estamos em um mundo como o nosso planeta, passando por certas dificuldades. Por quê? Nós somos santos? Nós somos perfeitos? Não. Nós cometemos algo em outras existências e precisamos colher agora. Quem já viu na Bíblia, o plantio, todo mundo pode plantar aquilo que você quiser. É livre. Mas a colheita, ela é obrigatória para todos os seres. Isso significa ação, eu plantei o que eu quis. E a reação, eu vou colher o que eu plantei. Se eu plantei o mal, eu não vou querer colher coisa boa. Né? Então, por isso que ação e reação, ela veio nos mostrar que quanto mais erramos, mais vamos ter que reencarnar novamente para resgatar todas essas dívidas, tá bom? Falar de máscara é ruim, viu, gente? Vamos aqui, ó. Na Epístolas aos Filipenses, traz o seguinte, citação do apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. Se tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fortuna como na fome. Sim, é de abundância como se escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Lembra que eu falei no começo que a gente ia passar pelo livro Paulo e Estevão? Então nós vamos conhecer ele agora. Esse senhor aqui, ele se chama Saulo. Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Um doutor da lei daquela época de Roma. O que Saulo de Tarso fazia? Ele perseguia os cristãos daquela época. Ele mandava matar, jogar nas arenas, para que os leões devorassem eles. Ou colocassem para jogar pedras, até que todos aqueles cristãos fossem mortos. Então, Saulo tinha essa tarefa, e ele fazia isso. Mas por que ele fazia? Né? Nós falamos que ele era um doutor da lei. O que ele aprendeu com a vida? Quem ensinou a ele? Foi os doutores da lei que ensinaram aquela lei de Moisés antiga, que era olho por olho, dente por dente. E ele Saulo sempre foi um homem muito disciplinado. Isso a gente não pode questionar. Então ele obedecia ordens. E ele cumpria à risca aquilo que ele aprendeu, a ser obediente. Então, para ele, os cristãos eram pessoas pagãs, pessoas que não tinham alma. Né? Então, ele fazia isto com os cristãos. Vou pular, porque esse é o livro, Paulo e Estevão. Tá? Nós temos ele aí, é um livro maravilhoso, vale a pena todo mundo lê-lo. É um romance, tá? É um romanceado. Aí, quando ele vai em busca de um rapaz chamado Ananias, que era um cristão muito conhecido, e fugiu, né? Quando ele soube que o Saulo ia pegar ele, ele foi embora para outra cidade. E o Saulo, com tanta raiva, foi buscar Ananias. Falou que ia pegar Ananias. E foi atrás de Ananias. Só que quando ele chegou aqui, nessa foto aqui, ó, você vê ele aqui no chão, os cavalos guardas, né, que ele estava levando a escota dele, né, para ir atrás de Ananias. Eis que quando ele chega na entrada de Damasco, uma luz muito clara, muito forte, veio em direção a ele. E ele ficou cego. Com a cegueira, ele cai do cavalo. Nesse momento,
Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? A partir deste momento, nós vamos ver um homem totalmente rebelde, que matava os cristãos, se tornar totalmente um homem de bem. A partir daquele momento, da entrada de Damasco, houve uma mudança muito grande na vida de Saulo. Ele ficou uns tempos, com um olho com as escamas, que ele ficou cego, encontrou Ananias que ajudou ele a voltar à visão novamente. E aí, a partir desse momento, o Saulo torna-se um cristão. Mas essas escamas, eu sempre me questionei sobre as escamas que colocaram nos olhos de Saulo. Aí a gente vai pesquisando e vai descobrindo. O que é essas escamas? Voltou a visão, mas as escamas permaneceram. Como foi retirada todas as escamas de Saulo? Através do conhecimento que ele estava adquirindo novamente do cristianismo. Conhecendo o amor de Deus. Conhecendo a misericórdia do nosso Pai. E da forma que ele ia evoluindo do lado do amor, foi caindo as suas escamas das suas vistas. Por isso que ele passou uma época no deserto para aprender isso. Então, vê como que é importante os conhecimentos. Quando ele aprendeu o amor de Deus, aprendeu o lado do cristianismo verdadeiro, ele se julgou, porque ele era um pecador, né? Quantos cristãos ele não havia tirado a vida? Então ele se puniu, da maneira de se afastar para o deserto e fazer a vida novamente dele. E o que nosso Pai fez? Deu a ele a oportunidade de recomeçar. Por que Deus deu isso? Porque o amor de Deus é incondicional. Ele não é para um, não é só para alguns, não. Ele é para toda a humanidade. Se a gente erra, com essa história de Paulo e Saulo, que não dá para a gente entrar em detalhe, como eu falei, que o livro é bem grossinho, né? Bem interessante. Mas aí, o que ele deu para ele? A oportunidade. Como ele dá para cada um de nós. Se a gente erra, ele dá a oportunidade da gente levantar e acertar. O que Deus está fazendo conosco nessa existência? Dando a oportunidade novamente da gente recomeçar, da gente aprender, da gente evoluir, da gente crescer espiritualmente, aprender os ensinamentos de Jesus, né? Tem aqui, vamos ver aqui mais um aprendizado do nosso Pai. Vou tirar o negócio da mão, senão eu ficar apertando os botões. Uma das lições que mais demonstra o amor incondicional de Deus está lá em Lucas 15:1-7. Enquanto Jesus, ao ser criticado pelos fariseus, por estar sempre rodeado de pescadores, lhe responde contando a parábola da ovelha perdida. Né? É um pastor que possui 100 ovelhas. Alguém já ouviu essa parábola das 100 ovelhas? Então, para você ver como o amor de Deus é grandioso. De 100 ovelhas, ele deixa, some uma só. Ele poderia ir embora e deixar essa perdida, não poderia? Para ele não ia fazer muita diferença. Mas não, ele deixa todas as outras lá e sai à procura daquela ovelha que saiu. Por quê? Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Nenhum.
Não importa o que aquela pessoa fez. Não importa, Jesus não condena, ele não julga. Ele ajuda, ele ama, ele dá oportunidade de recomeçar. A qualquer um. A qualquer um. Porque nós encarnados, nós julgamos. Nós julgamos, nós condenamos. Não é assim? Vou dar só uma coisa que estava na mídia a semana inteira. Eu não acompanhei muito, não. Né? Só ouvia os comentários das pessoas falando sobre o Lázaro. Gente, ninguém olhou para esse homem e falou que ele era um homem doente, que ele precisaria era de prece, de receber forças, de receber uma energia positiva. Será que alguém pensou nisso? Não. Né? Todo mundo queria ver ele atrás das grades, isso e aquilo, não é? Pelas coisas erradas que ele fez. Aí eu pergunto, cadê o amor de Deus? Aonde nós estamos aprendendo a amar ainda? Porque quem ama não julga, quem ama não condena. Por isso que a gente ainda tem que estar vindo aqui várias vezes ainda, desencarnando e reencarnando, até a gente aprender esses ensinamentos do nosso Pai, que a gente ainda não aprendeu. Estamos indo devagarzinho. A nossa evolução depende de quem? De cada um de nós, não é? Então a gente tem que começar a evoluir aqui dentro, a se modificar a maneira de pensar, a maneira de ver o nosso próximo, pode ser ele quem ele for, o que ele merece da gente é amor e carinho. Ponto. Não importa o que ele fez, não cabe a nós esse julgamento. Quem é que vai julgar ele? É Deus? Também não. É a própria consciência dele, quando ele estiver acordado, despertado do outro lado. Ele que vai se condenar a si mesmo. E vai receber o quê? A oportunidade de reencarnar para reajustar o que ele fez nessa. É o que acontece com cada um de nós. Então, por isso que o pastor largou as ovelhas e foi atrás dessa ovelha, porque ele não perde nenhum dos seus filhos. Tá? E temos também uma outra parábola, né? Aqui, ó. E continuando com a sua instrução sobre o incondicional amor divino, conta a parábola do filho pródigo, ensinada por analogia, que Deus está sempre disposto a receber em seus braços um filho que lhe volta. Né? Essas duas parábolas, elas fecham muito bem o amor incondicional de Deus. Porque eu acho que quase a metade deve conhecer a parábola do filho pródigo, né? Aquele que vai, gasta tudo que tem e volta, né, para o seu pai. E seu pai fez o quê? Mandou ele embora de novo? Gritou com ele? Excomungou ele? Julgou ele? Não. Deu-lhe a melhor roupa, vestiu o melhor sapato, mandou matar um novilho para fazer uma grande festa ao receber aquele filho de volta. Porque aquele filho estava perdido, estava morto e regressou novamente. Esse é o amor demonstrado em parábolas para nós. Não é uma história de contos de fada, né? Quem narrava essas parábolas, assim como historinhas, era o nosso Mestre Jesus, para que o povo entendesse a mensagem que ele queria deixar para nós. Então, todos nós somos os filhos pródigos. Estamos aqui nessa oportunidade. E vamos regressar. E ele vai estar lá, com erros e acertos nossos, com todos os nossos defeitos. Ele vai abrir os braços e vai nos receber em seu colo. Este é o amor incondicional do nosso Pai maior.
Tá? Então, a gente vai olhando e a gente vai vendo que como ainda nós, seres humanos, somos tão falhos. Por quê? Falta o quê em cada um de nós? A fé? Será que acreditamos mesmo que Deus nos ama? Será que acreditamos que somos privilegiados de estarmos aqui reencarnados agora? Porque eu sempre gosto de falar, é um privilégio a gente estar aqui, neste mundo agora, passando por 1001 dificuldades, mas de cabeça erguida e acreditando, meu Pai não me dá o fardo maior do que aquilo que eu não posso carregar. Se Ele mandou para mim, é porque eu posso resolver. Eu vou lá e vou resolver. Não adianta guardar nas gavetas mais. Nas gavetas era a época dos nossos bisavôs que pegavam os dinheirinhos, né? E guardavam embaixo do colchão, porque não existia o banco. Hoje não. Tudo aquilo que vier de encontro para a gente, de dificuldades, resolvam. Porque Deus está ali conosco. Se Ele mandou aquilo, é porque Ele acredita em seus filhos. Ele acredita que nós possamos e somos capazes de fazer tudo o que Ele fez e um pouco além do que Ele fez. Então, essa é confiança. Isto é a confiança que Ele depositou em cada um de nós. Por isso que Ele nos dá a oportunidade de reingressar novamente. Agora, não adianta a gente ficar sempre fazendo... Isso a gente escuta muito, né, principalmente no meio espírita, que estuda, faz curso, né? Tudo, e depois fala assim, não, está aqui nessa reencarnação aqui eu faço tudo. Vou resolver isso lá na outra reencarnação. Vou deixar para outra, né? Deixa para outra. Aqui eu vou viver suave, vou bagunçar, vou fazer. Na outra, eu faço as coisas direito. Será quanto tempo vai ter a outra? Será que a gente vai querer sempre estar em um mundo de provas e expiações? Ou a gente vai querer nos tornar um espírito mais evoluído e reencarnar em mundos melhores do que aqui? De quem é a escolha? É de Deus? Não. É nossa. Somos nós que temos que escolher. É igual Paulo, que depois de Saulo, né, se tornou o apóstolo Paulo. Se tornou um espírito perfeito de alta hierarquia. E ele não precisou reencarnar, vocês observaram? Ele não precisou. De Saulo, ele não precisou desencarnar como Saulo e reencarnar como Paulo. Ele não precisou. Mas por quê? Alguém pode me dizer? Por causa da fé, da confiança que ele teve em Deus. E Deus mostrou a ele que ele podia mudar. Bastava ele querer. Que ele receberia toda a assistência da espiritualidade para fazer aquela mudança em sua vida. E ele abraçou tudo isso e seguiu para essa mudança. Sofreu? Se vocês vão ler o livro, vocês vão ver. Foi fácil para ele? Não. Não vamos pensar que foi de um dia para o outro. Não foi. Ele sofreu humilhação, ele sofreu bastante mesmo. Bastante. Tá? Para chegar aonde ele chegou como Paulo de Tarso, que é um dos apóstolos de Paulo. Né? Então, a gente também não é fácil a nossa caminhada, não é para ninguém. Mas nós estamos aqui, nós recebemos. Eu vi nessa coisa de Paulo, que quando ele recebeu esse convite na entrada de Damasco, ele abraçou. E quantas vezes nós somos convidados para fazer algo diferente,
para nos auxiliar nessa evolução. Às vezes recebemos, mas a gente deixa passar despercebido, ou não, finge que não ouviu, finge que não é com a gente, quando nós somos convidados a fazer uma tarefa dentro de da caridade, prestar serviço a uma comunidade. Nós somos várias vezes convidados. E a gente, às vezes, não vai. Muitas vezes, nós escutamos, puxa, hoje eu podia ir lá na casa espírita, né, assistir uma palestra. Alguém está te intuindo aquilo. Ah, não vou nada, está muito frio hoje, né? Está garoando, está chovendo, eu vou perder a novela. Se eu for, eu não chego a tempo da minha novela. Os homens não chegam a tempo de ver o futebol, né? Então a gente adia para outro dia, na outra semana eu vou. E assim nós vamos levando a vida. Recebemos os convites, mas adiamos ele para mais tarde. E nesse adiar, nós estamos continuando, reencarnando e indo na Terra. Vindo e indo. Por quê? Pelo que a gente lê e estuda, nós temos certeza absoluta que nós já fomos de outras gerações. Talvez fizemos parte lá de Paulo e de Saulo. Talvez nós também arrastamos cristão pelas carroças, rua abaixo e rua acima. Nós também talvez ajudamos na crucificação do nosso Mestre Jesus. Podemos ter nascido na época das cavernas, já, ter passado por vários episódios, e hoje nós estamos aqui se lamentando pela vida que a gente tem, né? Mas vamos olhar um pouquinho para trás? Se eu reencarnei lá na época de Jesus, ajudei Saulo em tudo aquilo, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, Deus, graças a Deus, né? Graças a Deus você me dá dificuldades não tão pesadas para mim poder ir na minha caminhada. A gente tem que agradecer as dificuldades. Não só agradeçam as coisas boas, maravilhosas. Porque toda dificuldade que a gente agradece de coração é um passo que a gente está dando. É um passo muito grande que nós estamos dando. Tá? E a gente já está em cima do horário. Então, eu pus esse aqui para a gente finalizar. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a essência desse fogo sagrado. Quem fala isso é Allan Kardec. Então a gente tem esse amor dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência. Basta ele vir à tona. A gente tem que ter mais fé, confiar mais na gente e ter muito mais esperança de um mundo melhor. Porque este é o amor incondicional de Deus, na qual ele traz para cada um dos seus filhos amados aqui na Terra. Tá bom? Então, a gente vai encerrando, né, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui, né? Porque a gente não é melhor do que ninguém. Quando a gente sobe aqui, nós somos mais devedores ainda do que vocês. Porque a gente lê, a gente pesquisa, a gente estuda,